Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema bem mais leve. Eu acredito que vocês vão gostar. Nós vamos então apresentar para vocês as principais vidrarias que são utilizadas no laboratório. Pessoal, nos laboratórios, nós usamos uma grande variedade de equipamentos e vidrarias com diversas finalidades. E o objetivo desta aula é apresentar os materiais que são utilizados em laboratório. Nessa primeira parte, nós vamos falar especificamente das vidrarias. Em outro momento, vamos falar dos instrumentos, dos equipamentos que são bens duráveis, que nós chamamos de bens duráveis, tá? Pessoal, vidraria, quando eu falo vidraria, eu quero me referir a uma grande variedade de equipamentos de laboratório que são tradicionalmente feitos de vidro, mas que também podem ser feitos de plásticos. Inclusive, são encontrados uma série de vidrarias feitas de plástico. Em geral, eles são utilizados em análise e experimentos científicos, nas áreas de química e biologia principalmente, não é mesmo? Pessoal, o vidro ele ainda é mais utilizado, apesar de que em algumas situações existe essa opção pelo plástico, principalmente por questões econômicas. As vidrarias elas podem ser classificadas de algumas formas. Uma delas é que uma das formas de classificá-las é que algumas vidrarias apresentam, né, graduações e marcas volumétricas em suas paredes. Seria uma escala volumétrica, né? Que podem ser tanto maiores ou menores em termos de precisão, conforme o tipo de vidraria e a sua função. Então, aqui nessa primeira imagem, nesse primeiro conjunto de imagens, nós temos um balão volumétrico, uma pipeta e uma proveta, que são então numerados, né? Vamos dizer assim, que tem sua escala tem a sua escala visível. Em outros casos, as vidrarias não apresentam marcação, como por exemplo aí nós temos uma garrafa e temos também um tubo de ensaio. Então as vidrarias elas podem ser classificadas de acordo com o tipo, com marcação volumétrica ou sem marcação volumétrica. As vidrarias elas ainda podem apresentar cores e materiais diferenciados. Por exemplo, essas garrafas, que são bem conhecidas como garrafas shot, elas são feitas com vidro de alta qualidade e transparência, geralmente é denominado vidro boro, que possui grande resistência a choques térmicos, como por exemplo, quando submetidas a elevadas temperaturas ou temperaturas muito baixas, também a choques mecânicos e químicos. Isso quer dizer que eu posso realizar aí reações químicas, né, dentro dela, respeitando obviamente as propriedades físico-químicas de cada solução, né, seria então uma garrafa, né, feita de um material, de um vidro que suporta choques térmicos, mecânicos e químicos, tá bom? Como vocês podem observar, existem dos mais variados volumes. As vidrarias elas podem ser classificadas ainda de acordo com a coloração do vidro. Por exemplo, existem algumas vidrarias que elas são feitas de vidro âmbar, que é esse vidro aí mais escuro, tá? É utilizado muitas vezes para diminuir o efeito de luz no armazenamento de compostos que são então sensíveis à luz, tá certo? Então, eu preparo uma solução e essa solução é sensível à luz. Eu posso então armazená-la em tubos de coramba. Não dá para ver muito bem porque a minha imagem ela está sobreposta à figura, mas quanto ao tipo de material, as vidrarias também elas podem ser classificadas como, por exemplo, vidrarias plásticas, né? Atualmente, alguns equipamentos estão sendo fabricados com plástico, principalmente por razões econômicas, como eu já disse para vocês. Porém, sem apresentar
muitas das qualidades do vidro, por exemplo. Para vocês ficarem mais tranquilos, eu vou disponibilizar essa aula também em PDF, né? Sem as minhas falas, para que vocês não tenham aí nenhuma perda em relação às figuras, em relação ao texto, que eventualmente pode ficar aí a minha imagem sobreposta. Pessoal, existem vidrarias também que são feitas de outros materiais, como por exemplo, de porcelana, de borracha, metais, entre outros, tá? Aqui, pessoal, nós temos a imagem do que nós chamamos de pistilo. Ele é utilizado para macerar, tá? Para macerar, ou para macerar compostos que são mais duros, compostos químicos que são formados, que ficam na sua forma mais empedrada, ou para macerar tecidos, certo? Então, eles são utilizados, inclusive, também para macerar células, pessoal. Existe um processo de disrupção mecânica das células, que é feita através do pestilho, tá? E aqui também nós temos um exemplo de outra vidraria que é feita de um outro material, que não é vidro, que não é plástico e que não é aquele vidro âmbar que a gente comentou, né? Que é aí uma pera, que é como se fosse um pipetador, tá bom, pessoal? Um pipetador, só que não automático, tá? Ela é feita de borracha. Nós temos a tendência de associar vidrarias a tudo aquilo que é feito somente de vidro, mas não. As vidrarias de laboratório são feitas de vidro, de plástico, algumas de porcelana, outras de borracha. Nós temos também aí aquelas que são feitas de metais. Nós vamos ver, por exemplo, a alça de inoculação, ela é feita de metal, entre outros, tá bom? Pessoal, interessantemente, existem alguns equipamentos encontrados na rotina do laboratório que têm formato específico para algumas vidrarias, como por exemplo aqui a primeira imagem à esquerda, que é uma manta aquecedora, que seria então um equipamento utilizado para aquecer uma solução disposta aí em um balão volumétrico, né? Então a manta aquecedora ela tem um formato certinho para o balão volumétrico. Da mesma forma que existem algumas vidrarias que têm formato específico para o equipamento. Os falcons, que nós vamos ver que são instrumentos, né, utensílios, seria melhor dizendo, que são utilizados para centrifugar culturas, para armazenar substâncias, soluções. E quando nós pensamos nos falcons como utensílios que podem armazenar culturas bacterianas líquidas, por exemplo, quando eu preciso fazer a centrifugação dessa cultura para separar o sobrenadante da fração celular, ele se encaixa perfeitamente na centrífuga. Ou mesmo se eu for pensar em transferir, por exemplo, uma amostra de urina para um falcon menorzinho, para um falcon de 15 ml, ele também se encaixa perfeitamente na centrífuga. Pessoal, as vidrarias, elas podem ainda ser classificadas como aquelas de uso geral, que tendem a estar presentes em todos os laboratórios por fazerem parte da rotina, como por exemplo o Becker, que é utilizado para a mistura de soluções, e vidrarias de uso mais específico, né? Que são aquelas de uso restrito a uma determinada técnica. Aí, por exemplo, tá tampando aí, mas existem capilares, né? Tubos microcapilares de vidro e são utilizados no setor de hematologia e são intimamente relacionados à determinação de parâmetros hematológicos, né? A própria lâmina e a lamínula, que nós vamos ver posteriormente, também estão associados a alguns setores específicos do laboratório, né? Por exemplo, o setor de bioquímica, que eu me lembre, ele não utiliza lâmina para nada, né? Mas ele é muito utilizado, a lâmina e a lamínula, no setor de hematologia, por exemplo, né? A lamínula nem tanto, mas a lâmina. Agora, a lâmina e a lamínula é utilizada, por exemplo, na urinálise, na parasitologia, tá certo? Então, é nesse sentido. Pessoal, falando aí então, demos uma introdução, agora nós vamos falar
Quais são as vidrarias mais comuns no laboratório? Nós vamos começar, pessoal, pelos tubos de ensaio. Eles são bem famosos, né? E eles são utilizados em uma grande variedade de setores dos laboratórios, né? Como a definição aqui já fala pra gente, trata-se de um dos utensílios mais úteis em laboratórios, usado para fazer reações em pequena escala, químicas e microbiológicas, né? Aqui nós temos aí vários tubos com diferentes cores, provavelmente reações colorimétricas. E nós sabemos também que eles são utilizados lá no setor de microbiologia, por exemplo, para fazer alguns testes bioquímicos para isolamento de micro-organismos. Bom, pessoal, o próximo aqui que nós vamos estudar é o Becker, também bem conhecido, não é mesmo? Ele é empregado para a realização de reações entre soluções, para dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e aquecer líquidos. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos supor que eu quero preparar uma solução de cloreto de sódio. O que é isso? Uma solução com sal, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Então, eu preciso pesar uma determinada quantidade de sal, adicionar uma determinada quantidade de água, que nós vamos aprender nos cálculos, né, de solução, de preparo de solução, e no Becker, então, eu posso, então, fazer o preparo dessa solução. Como que eu vou agitar essa solução? Porque para dissolver eu preciso de agitação. Existem agitadores magnéticos, que nós vamos conhecer posteriormente, né? Aqui fala também que eles são utilizados para aquecer líquidos, de fato. Quando nós colocamos um becker numa plataforma aquecedora, nós podemos então aquecer essas substâncias, tá bom, pessoal? O Erlenmeyer, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente já devem ter visto por aí. Ele executa funções semelhantes à do Becker, de preparo de soluções, por exemplo, incluindo o aquecimento dessas soluções, só que com uma diferença. Ele tem esse formato mais afunilado, não é isso, pessoal? Permitindo então a agitação, sem que haja risco de perda do material agitado. A agitação da solução no becker, normalmente ela deve ser feita tampando, né, esse becker com um plástico filme, mas no caso do Erlenmeyer, muitos deles vêm inclusive com tampa. Aqui nós temos à direita um exemplo aí de uma máquina que ela faz a rotação do Erlenmeyer. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cultura bacteriana, é possível crescer uma cultura bacteriana dentro de um Erlenmeyer em condições específicas de temperatura e agitação. E esse equipamento ele faz então o processo de agitação, tá bom? Essa função é essencial em titulações. Só para que a gente fique aqui, para que a gente não se perca, titulação seria um processo em química analítica, né, onde se determina a concentração do analito em uma solução, utilizando uma solução de concentração conhecida que é chamada de solução titulante. Só para vocês terem uma noção, eu vou tentar achar um videozinho explicando um pouco melhor. É só para a gente poder fazer uma correlação dessas vidrarias com a utilização delas na prática de um laboratório químico, por exemplo. Pessoal, existe uma outra vidraria que até se parece com o Erlenmeyer, que é chamada de Kitasato, tá? Um nome curioso, né? Ele é utilizado em conjunto com o funil de Buchner em filtrações a vácuo. Então, pessoal, vamos aí analisar a nossa figura. Eu tenho aí o Kitasato à esquerda, não é isso? Aí eu tenho para vocês sinalizados o funil. E como que eu faço essa filtração a vácuo? Então, eu tenho aqui mostrando para vocês um becker, despejando então aí um líquido em um funil, que é o funil de Buchner, e acoplado à lateral desse Kitasato por essa pequena
pequena entradinha aí, eu tenho uma mangueira. Essa mangueira, então, ela vai ser conectada a uma bomba de vácuo, que vai, então, puxar o ar, né? E permitir, então, que seja feita a filtração. Então, revisando aí com vocês, tem um becker derramando uma solução no funil de Buchner. Esse funil, então, ele vai permitir a passagem da substância, de modo que essa pequena mangueira que está conectada à bomba de vácuo faça uma força, então, para o líquido descer. Aqui demonstrando para vocês uma imagem mais próxima da realidade, né? Que é justamente essa mesma estrutura que eu falei para vocês, mostrando aí com detalhes como que seria aí uma bomba de vácuo, né? E aí armado um sistema de filtração a vácuo, utilizando o Kitasato, o funil de Buchner e a bomba de vácuo. Pessoal, a nossa próxima vidraria, que é também muito utilizada no laboratório, é a proveta, né? É um equipamento para medir e transferir volumes variáveis de líquidos. Essa proveta, pessoal, já é o que nós poderíamos pensar em utilizar no preparo de uma solução de álcool 70%, por exemplo. Quando nós brincamos lá em alguma das aulas que nós poderíamos fazer álcool 70 em casa, vocês desconsiderem essa informação, nós só faremos álcool 70 em casa em último caso, né? Por dois motivos. Primeiro, que é porque esses medidores que nós temos em casa, eles são pouco específicos em termos de volume, né? E segundo, que muito dos álcoois que são vendidos no mercado, eles já vêm hidratados. Então, se a gente fizer uma diluição, a gente vai estar rediluindo e a gente vai então alterar a concentração final, que é a concentração ótima para desinfecção. Então, qual seria o material adequado, a vidraria adequada para a preparação de uma solução de álcool 70? Seria a proveta. Então, aí, pessoal, se eu tiver uma proveta de 1000 ml, uma solução 70%, ela vai ter 70 partes de álcool, portanto, 700 ml de álcool e 300 partes de água, não é isso? Então, através da proveta, nós conseguimos fazer essa medição de forma precisa e nós podemos homogeneizar colocando um plástico, um parafilme em cima da boca da proveta e fazendo assim um processo de homogeneização ou mistura. Pessoal, o balão volumétrico, que é a nossa próxima vidraria, ele possui o volume definido, tá? Ele é utilizado para preparo de soluções com quantidades mais precisas, tá certo? Ele até lembra aí vagamente um Erlenmeyer, né? Só que ele é bem mais afunilado, né? Ele tem um gargalo bem mais afunilado. Pessoal, a título de curiosidade, o balão volumétrico ele pode ser de fundo chato, que é normalmente encontrado no laboratório, né? É um recipiente para conter líquidos ou soluções e é utilizado em reações com desprendimento de gases, em algumas reações. Agora, esse outro balão de fundo redondo, ele é bem menos encontrado na rotina do laboratório de química e biologia, né? Eu digo química prática, né? Das nossas aulas práticas. Mas ele já é mais encontrado, por exemplo, em um laboratório de bioquímica que trabalhe com preparo de reagentes, por exemplo, né? Porque ele é utilizado em sistemas de refluxo e evaporação a vácuo, que são aí sistemas químicos, né? Um pouquinho mais complexos. Pessoal, vamos passar para a próxima vidraria aí, bem conhecida também de vocês, já falei em algumas aulas, que é a famosa pipeta. A pipeta, pessoal, ela é utilizada para medir e transferir os líquidos, tá? Então, o líquido ele vai entrar por um orifício, né? Que seria, então, esse orifíciozinho aqui mais afunilado, e ele vai ser puxado até a extremidade superior através de sucção, tá bom?
Aqui está falando, o líquido entra por um orifício na extremidade inferior através da sucção, sendo, portanto, puxado até a extremidade superior por sucção, tá bom? A pipeta, pessoal, ela pode ser volumétrica, como a da esquerda, né, para um volume específico, tá? E não variável. E ela pode ser graduada. A pipeta graduada, pessoal, ela pode ser de vidro ou de plástico. E ela também é um volume específico, mas, no entanto, ele é variável, porque essa pipeta, ela permite que se manipule volumes variáveis dentro de um determinado intervalo. Para que o líquido, então, ele entre pelo orifício inferior e suba até a extremidade superior da pipeta, eu preciso de uma força, eu preciso de uma aspiração. E isso é feito através dos pipetadores, que são aí os instrumentos utilizados para manipular as pipetas, né? As pipetas graduadas e volumétricas necessitam de pipetadores que agem sugando o líquido para o seu interior. Então, pessoal, nós temos vários tipos de pipetadores. À esquerda, nós temos uma pera de sucção, que é um modelo bem mais antigo. O pipetador manual, que também é um modelo um pouco mais antigo, tá? E o pipetador automático, que ele é bem um modelo mais moderno, né? Bem mais prático, que você tem somente dois botões, um que ele suga e outro que ele ejeta. Muito mais simples de usar, né? Mas nós vamos conhecê-los todos em nossa rotina. Pessoal, como nós falamos aí das questões relacionadas às pipetas, a sucção dos líquidos, o trabalho, né, exercido aí pelos pipetadores, quais são os tipos de pipetadores e tudo mais, eu acho importante introduzir para vocês aqui o conceito de menisco, que vai ser muito mais fácil quando ele for visualizado na nossa prática. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o menisco é uma curva que ela é vista na parte superior de um líquido em resposta ao seu recipiente. O que é isso? Olhem aí essa figura em azul. Eu tenho uma pipeta, eu tenho o líquido formando aí um menisco côncavo. Não é isso, pessoal? Isso daí é chamado, então, essa curvinha que o líquido forma é chamado de menisco. E é muito importante, porque é ele que marca o volume correto que eu estou pipetando. Então, à esquerda aqui, na nossa primeira figura, eu tenho a marca de um menisco correto e duas marcas de menisco errado. Uma que está abaixo da linha da minha escala e uma que está acima. Então, o que quer dizer, pessoal? Os líquidos, alguns líquidos, eles têm a propriedade de se aderir à parede do recipiente, né? Como é o caso, por exemplo, de soluções contendo água. Conforme essa propriedade de se aderir à parede, né, desses recipientes, como por exemplo do plástico, eles são capazes então de formar essa curvinha que é chamada de menisco côncavo. Outros materiais, como por exemplo o mercúrio, eles têm uma outra capacidade, que é o seguinte: a capacidade das partículas que formam a substância, ela de se aderirem entre si é muito maior do que a capacidade que elas têm de se aderirem ao recipiente. Por isso que o menisco, ao invés de ser côncavo, ele é convexo no caso do mercúrio. Mas para a gente o que importa é o menisco côncavo, porque o que nós mais vamos observar na nossa rotina é o procedimento de pipetar soluções contendo principalmente água. E por conter água, as partículas dessas soluções, elas tendem então a se aderir à parede do recipiente, formando aí essa curvinha chamada de menisco. Voltando aqui para nossas pipetas, pessoal, nós temos também as pipetas automáticas,
que nós vamos conhecer nas nossas aulas práticas. Elas são chamadas de micropipetas. Elas não medem ml, pessoal, embora existam algumas que meçam sim, que são um pouco maiores. Mas as micropipetas em especiais, elas não medem ml, elas medem microlitro. Existem pipetas automáticas que medem ml, tá? Mas as micropipetas medem microlitros, tá? Existem também pipetas automáticas que são multicanais, que elas conseguem pipetar de uma vez só vários volumes iguais, como está aí demonstrado na figura. À esquerda, pessoal, nós temos o que chamamos de ponteira. São as ponteiras que vão entrar em contato com o líquido e que vão, então, sugar este líquido. Elas são descartáveis. Outro tipo de pipeta que nós conhecemos são as pipetas de Pasteur. Elas são usadas, pessoal, para transferência de líquidos, em geral, através da aspiração e distensão, feita através do bulbo para sucção. Então, se vocês observarem, ela tem uma pontinha aí que é mais redondinha, né? Essa pontinha redondinha, ela é molinha. Então, quando a gente aperta e coloca no líquido, quando a gente solta, o líquido sobe, certo? Depois a gente aperta de volta e o líquido desce. Elas são feitas de plástico em geral e elas não possuem grande precisão, como outros tipos de pipeta, tá? Pessoal, agora nós vamos conhecer um outro tipo de vidraria que é a bureta. Ele é um instrumento utilizado em titulações para medidas precisas de líquido. Então, o que é uma titulação que eu falei para vocês? Seria um procedimento utilizado em química para se determinar a concentração de um determinado analito em uma solução, né? A bureta, ela é ideal para análises volumétricas, porque ela possui a graduação em seu comprimento para facilitar o volume de líquido escoado. Ela até parece uma pipeta, né? Mas ela, no caso, é chamada de bureta, pessoal. Então, aqui eu queria mostrar para vocês a primeira imagem, né? Então, aqui dentro dessa bureta vai ter o líquido titulante, tá? Aí, depois aqui nós temos uma imagem ilustrativa, fala bureta com titulante, né? E aqui fala Erlenmeyer com titulado e com um indicador ácido-base. Então, a titulação é esse processo químico que eu descrevi para vocês. Vou ver se eu encontro um videozinho para facilitar a interpretação, né? Porque não é fácil de imaginar. Mas a bureta, então, ela vai ser um instrumento aí muito importante na determinação da concentração de um determinado analito, né? Em uma substância, tá bom? Utilizando-se, então, uma solução cuja concentração é conhecida, que vai no interior da bureta, que é a solução titulante. Pessoal, outra vidraria também bem conhecida é o funil de vidro, né? Ele é usado na filtração, como o próprio nome diz, para a retenção de partículas sólidas e misturas sólido-líquido. Então, por exemplo, aqui na segunda imagem, eu tenho bem claro aí para vocês. Vamos supor que, deixa eu imaginar aqui para vocês o que eu poderia estar filtrando. Existe nos laboratórios de biologia molecular um corante que é chamado Cumulus Blue, que ele cora géis de acrilamida. Para prepará-lo, nós precisamos de uma solução de ácido acético, etanol e água, né? E o corante, que é o Cumulus. Ele não é perfeitamente dissolvido, então ele precisa ser filtrado para que o excesso de grânulos fique retido no papel filtro. Então, seria aí mais ou menos um exemplo. Eu preparo uma solução no becker e depois eu verto esse becker em um funil contendo aí um papel filtro em um Erlenmeyer, aí que vai ter a solução pronta. À direita eu tenho aí um exemplo na prática para vocês. Pessoal,
O próximo também eu acho que é conhecido de vocês, é chamado de bastão de vidro ou baqueta. Qual que é a função dele? Seria, né, utilizado em transporte de líquidos para não respingar fora do recipiente. Então, por exemplo, pessoal, se eu tenho aqui eu tenho um copo de água, aqui eu tenho o meu bastãozinho de vidro. Aí, o que vai acontecer? O bastãozinho de vidro, eu vou despejar a água aqui e o bastãozinho de vidro, ele vai fazer o que a água percorra exatamente o caminho do bastãozinho de vidro, não permitindo então que ele escoe para fora, tá bom? É como se o bastão de vidro fosse orientar o caminho do líquido, né? Mas ele também é utilizado para misturar as soluções. Pessoal, temos aqui um outro que é chamado de funil de separação. Ele é muito importante quando nós temos a separação de líquidos immiscíveis, como por exemplo a água e o óleo. Se eu tenho uma solução de água e óleo, que a gente sabe que é immiscível, e eu coloco, por exemplo, aí dentro do funil de separação, né? Vai passar um tempinho, o que vai acontecer? O óleo, que é menos denso, vai ficar em cima e a água, que é mais densa, vai ficar embaixo. Não é isso? Então, eu abro uma torneirinha, a água sai, fecho a torneirinha, troco aí o recipiente de coleta, abro a torneirinha e cai aí o óleo, tá bom? Então, aí é um exemplo simples para vocês de uso do funil de separação. Aqui eu queria mostrar para vocês o suporte universal e as garras. O que é isso, suporte universal? Suporte universal seria esse suporte aí de alumínio, né, de ferro, e as garras são utilizadas aí para prender as vidrarias conforme a necessidade, conforme aí eu tô demonstrando para vocês na imagem do meio, né? À direita, eu tenho aí para vocês uma imagem ilustrativa mostrando uma mistura de sólido e água. Temos também aí a utilização da baqueta ou bastão de vidro que vai alinhar a descida do líquido. Temos o papel filtro que vai separar o que é sólido do que é líquido. O funil, o sólido retido no funil, o becker e a solução filtrada. Aí um exemplo para vocês envolvendo bastante vidrarias, bem interessante. Pessoal, como eu falei para vocês, existem também vidrarias mais específicas de setores específicos do laboratório, como por exemplo são as placas de Petri, que nós falamos desde a nossa primeira aula, né? Quando nós fomos falar lá do setor de microbiologia. Então, não é novidade que elas sejam utilizadas principalmente no setor de microbiologia para a cultura de fungos, bactérias, tá certo? Elas podem ser de vidro ou de plástico. Tá vendo aí uma cultura de não sei qual micro-organismo que é, mas provavelmente não, é uma cultura bacteriana e esse meio provavelmente é um meio chamado de agar-sangue. Pessoal, lembram também da alça de inoculação, a alça de platina? Elas são usadas para transferir materiais contendo micro-organismos, né, como bactérias ou leveduras, de um meio de cultura ou material em análise para outro meio. Então, pessoal, tá tapado aí para vocês, né, por conta da minha imagem, mas eu vou transferir essa minha imagem aí para cima para que vocês possam ver esse exemplinho que eu dei. Então, aí na primeira etapa, figura à direita, eu tenho a alça, né, como se ela tivesse aí submersa aí num líquido, né, pode ser urina. E aí depois eu tenho a alça em posição de inoculação, né, em um tubo de ensaio com um meio de cultivo reclinado. E em 3, na posição 3, é como se eu já tivesse aí a alça inoculando, semeando o meu material, tá bom? Pessoal, outras vidrarias que são comumente encontradas no laboratório, mas também são mais específicas,
básicas de alguns setores são as lâminas e as laminas. Na onde eu tenho lâmina, tenho nemato, lâmina e lamínula. Tenho na urinálise, tenho na parasitologia, tá certo? Então, a lâmina condiciona o material a ser examinado no microscópio, não é isso? E a lamínula é uma lâmina bem pequenininha, bem mais fina, que vai por cima aí do material biológico, e ela impede justamente o contato direto, né, do material biológico com a lente do microscópio. Outras vidrarias de laboratório, temos o copo de sedimentação, né? É o cálice, né? Chamado de cálice, que é muito encontrado no setor de parasitologia, né? Por quê? Para utilizar, então, a sedimentação das fezes, para fazer a sedimentação das fezes. E temos aí o que eu já apresentei para vocês no início dessa aula, que é chamado de graal ou pistilo, tá? Ele é um macerador de porcelana. Ele é utilizado para macerar alguns produtos químicos, que são, por exemplo, grânulos mais grossos. Ele também pode ser utilizado no processo de quebra de algumas células. Por exemplo, assim, algumas células que são mais difíceis de romper a parede celular, algumas culturas, né, de bactérias, elas podem ser submetidas à quebra pelo pistilo. Isso pode funcionar, tá bom? Aí temos também, pessoal, a tela de amianto e o tripé. O que é a tela de amianto? É um suporte que ele é colocado entre a chama, né? Temos aqui a chama, que vocês vão ver depois, é o bico de Bunsen. Temos a tela de amianto, e em cima da tela de amianto, nós temos aí o becker, que vai ficar aqui, né? Para aquecer. Então, a tela de amianto seria para distribuir de forma uniforme o calor por toda a solução. E o tripézinho aí é para manter o suporte do becker, da tela de amianto e do contato com a chama. Pessoal, nós temos também os tubos Falcons e os microtubos. Os tubos Falcon e os microtubos, eles são utilizados tanto para alicotar amostras biológicas. O que é alicotar amostra biológica? Vamos supor que no meu laboratório eu utilize muita ampicilina, e a ampicilina é dissolvida em água, tá? Para eu não ficar toda hora descongelando 20 ml de ampicilina, mesmo porque descongelar um antibiótico pode fazer com que ele perda a função, eu alicoto, ou seja, eu distribuo a ampicilina em pequenos frascos, que são os microtubos, tá? Então, aí a importância desses microtubos. Eles também são importantes para centrifugação de amostras, como, por exemplo, da urina, lá na urinálise, que é colocada em Falcon, né? Para o armazenamento e congelamento de substâncias que são resistentes ao frio, tá bom? Mostro aí para vocês o Falcon de 15 ml, que é o mais fininho, o de 50 e os microtubos. Os microtubos, eles podem ser de 500 microlitros, de 1,5 ml e de 2 ml. E também tem os microtubos de PCR, né, de reação em cadeia da polimerase, que são de 200 microlitros, são muito pequenininhos. Aqui os últimos, pessoal, nós temos um equipamento, não seria bem um equipamento, seria um utensílio, né? Que é utilizado, então, para guardar substâncias químicas, né? Compostos químicos, em uma atmosfera de baixo índice de umidade. O que é isso? Toda vez que eu coloco, então, o meu composto aí no meu frasquinho, eu preciso retirar o ar desse calor. Então, é aplicado nele aí é como se fosse retirado o ar dele com uma bomba de vácuo. Eu retiro o ar, porque esses compostos químicos, quando na presença de uma atmosfera úmida, eles podem simplesmente hidratar. Então, eles precisam de uma atmosfera menos úmida possível. Então, o que acontece? Eu retiro o ar e coloco, então,
esses compostos químicos nesse aparato aí dessecador. Os frascos âmbar, que a gente já comentou, que são para armazenamento de substâncias sensíveis à luz. E os vidro-relógios. O que significa isso, pessoal? Eles são utilizados para pesagem, tá? Eles de produtos compostos químicos, né? E também para tampar algumas... Desculpa, gente, para tampar algumas vidrarias. E por fim, as picetas. As picetas, pessoal, normalmente elas contêm ou água, ou álcool 70, ou solução de hipoclorito, para limpar, desinfectar, ou simplesmente aí para lavar, né? No caso daquelas que contêm apenas água, tá bom? Aí a gente mostra aí uma pessoa lavando um tubo de ensaio. A gente espera que seja um tubo que não esteja contaminado, né? Porque a pessoa está sem luva. E aí, exemplos de picetas, né? À direita, de diferentes volumes. Tá bom, pessoal? Pessoal, essa é a nossa última aula sobre esse tema de laboratório, prática. A partir de agora, até a N1, nós vamos fazer somente aulas de revisão. Desde lá do comecinho, com atividades e lives, todos voltados para revisão de conteúdo, tá bom? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.